Muito bem, meu amigo, estamos de volta com mais uma videoaula PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL. E relembrando que na última videoaula nós criamos aqui no nosso arquivo index um formulário que se chama formLogin, que enviará dados por meio do método get para o arquivo validarlogin.php. Serão enviados três parâmetros, na verdade, dois nos interessam: o campo e-mail e o campo senha. Executando aqui a nossa aplicação, nós temos aqui o nosso index.php, o formulário foi criado, preenchido já o e-mail e senha. Nós vamos clicar no botão entrar, seremos remetidos para validarlogin.php, passando os parâmetros campo e-mail, campo senha e por fim o botão entrar. Como nós não temos ainda o arquivo validarlogin.php, foi apresentada uma mensagem de erro: a URL requisitada não foi encontrada no servidor. Muito bem, antes de nós criarmos o nosso arquivo validarlogin.php, vou me remeter lá ao nosso projeto do banco de dados para nós criarmos os recursos necessários para validar o login. Veja bem, nós vamos fazer uma consulta na tabela usuário, procurando pelo e-mail e a senha, e-mail e senha que foram especificados lá no formulário. Para tal, nós vamos criar uma nova função que eu já tenho pronta aqui e vou explicar o código para vocês. Essa função vai se chamar validarlogin. Então, inicialmente aqui eu estou dando um drop function, caso a função já exista, porque sempre que nós estamos programando, nós temos a possibilidade de cometer erros ou então de alterar a lógica de programação. Então, como é que nós alteramos uma função? Nós a excluímos e depois criamos novamente. Nós vamos criar uma função chamada validarlogin, que vai receber dois parâmetros: o parâmetro pEmail, parâmetro e-mail do tipo varchar 100, e o parâmetro pSenha, parâmetro senha do tipo varchar 6. E toda função obrigatoriamente tem que retornar um valor. Portanto, nós vamos dizer aqui, nós vamos informar que vamos retornar, com o processamento desta função, nós vamos retornar um valor inteiro, que poderá ser um desses dois valores. A função vai retornar 0 se e-mail e senha informados não forem encontrados no banco de dados. E o parâmetro vai retornar o ID do usuário caso o e-mail e senha sejam encontrados. Por exemplo, se eu indicar wagnerfernandes@hotmail.com e a senha 123456, a função vai retornar 1. Agora, se eu indicar qualquer e-mail e senha que não sejam encontrados aqui, nós vamos ter como resposta o 0. Dessa forma, o código da nossa função, ele inicia-se com a declaração de duas variáveis locais à função, que chamarei de vRegistros, variável registros. Relembrando, eu estou usando p para indicar um parâmetro, o pEmail e pSenha. Eu estou usando o v para indicar variáveis. Não é obrigatório, mas é uma estratégia que eu estou utilizando, buscando deixar o código mais fácil de ser interpretado possível. Então, vRegistros e vRetorno. A variável vRegistros, ela vai ser utilizada nesta consulta. Então, estou fazendo uma consulta à tabela usuário, contando quantos registros existem cujo e-mail é igual ao parâmetro e-mail informado e, ao mesmo tempo, a senha for igual ao parâmetro senha informado. Então, conte na tabela usuário quantos registros existem cujo e-mail é aquele indicado e a senha é aquela indicado, e armazene o resultado da contagem na variável vRegistros. Portanto, como o campo e-mail é único, nós incluímos a cláusula unique
nós teremos duas possibilidades aqui. O resultado deste count vai ser 0 se nós não encontrarmos um usuário com e-mail e senha especificados, e vai ser 1, pois somente um usuário terá aquele e-mail e aquela senha. Fazemos um teste. Se o valor de vregistros for 0, vregistros armazenou o resultado de count. Então, se vregistros for 0, nós vamos retornar 0. Caso contrário, se vregistros não for 0, eu faço uma nova consulta à tabela, só que agora, ao invés de contar, eu quero saber qual é, apresente o ID usuário e armazene na variável vRetorno, apresente o ID usuário lá na tabela usuário, cujo e-mail é aquele especificado e a senha é aquela especificada. E esta instrução vai armazenar, portanto, na variável vRetorno o ID do usuário. Por fim, nós retornamos return no conteúdo da variável vRetorno, que vai ser 0 ou o resultado desta consulta. Então eu vou selecionar esta função MySQL, lá no SQLOG, executo. Eu vou executar. Na verdade, duas instruções estão sendo executadas, a drop function e depois o create function. Executei. Duas instruções executadas com sucesso, a nossa função já está pronta para ser utilizada. Então vamos lá. Quando lá na programação PHP nós formos fazer login, nós vamos pedir para que seja feito o seguinte: apresente o resultado de validar login, passando como parâmetros dois valores, um e-mail e uma senha. Se eu simplesmente executar isto daqui, ele vai retornar 0, pois não existe nenhum usuário cujo e-mail é vazio, é nulo, e a senha é nula. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela usuário, e eu vou pegar aqui alguém como exemplo, Ana Maria. Vamos pegar aqui, ó, o e-mail da Ana Maria, vou copiar, colar, e a senha da Ana Maria é 121212. O resultado desta função deve ser 6. Então, seleciono, executo, opa, e deu uma mensagenzinha de erro aqui, deixa eu ver onde eu errei. E eu errei aqui, ó, que eu não abri a string, não coloquei. Então, agora está tudo certo, executei e o resultado foi 6. Portanto, foi feita uma consulta à tabela usuário, identificou-se que existe um registro que tem este e-mail e esta senha, e a função nos retornou. E ela retornou com esse título aqui na coluna. Eu vou facilitar um pouquinho, você vai entender mais tarde. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero que ele me retorne com o título return. Quando nós implementarmos isso em PHP, lá na nossa classe usuário, vai ficar mais fácil. Então, o retorno disso é 0. E se eu errar a senha? Se eu colocar aqui, por exemplo, 19, o resultado disso é 0. Então, se der tudo certo, retorna o ID. Por exemplo, 6. Se não der certo, por algum motivo, retorna 0. Então, o que vai acontecer? Ah lá, retorna 0. O que vai acontecer? Na nossa programação PHP, no arquivo validarlogin.php, nós vamos disparar a execução de um método, também chamado validarlogin, que vai estar linkado, associado com a função validarlogin MySQL. Nós vamos ter como resposta 0 ou o ID do usuário que está se conectando. E a partir desta resposta, nós vamos dar os tratamentos necessários na programação. Portanto, na próxima videoaula estaremos implementando a nossa classe usuário. Te encontro daqui a pouco. Aquele abraço.